Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um programa OAB em Foco. Eu sou José Antônio Rodrigues Mayhofer e este programa é patrocinado pela 13ª subseção da OAB, Estado do Rio de Janeiro. A nossa 13ª subseção ela é presidida pelo Dr. Jefferson Soares e vice-presidida pelo Dr. Rodrigo Ferreira. Hoje nós vamos ter aqui dois convidados bastante ilustres, pessoas, advogados conhecidos em nossa cidade, na região, que vão falar sobre o tema Previdência Social. E nós vamos comentar bastante a respeito desse tema, divagar bastante a respeito dele. Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, você pode mandar o seu e-mail para o seguinte endereço: tv@odiariodeteresópolis.com.br. Essas perguntas, na medida do possível, serão respondidas aqui em nosso programa, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e eu vou dar a palavra, em primeiro lugar, para os seus cumprimentos aos nossos telespectadores, ao doutor Daniel Coelho. Isso. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar no programa. Espero que a gente compartilhe os nossos conhecimentos de direito previdenciário, que a gente possa dirimir as dúvidas aí do nosso telespectador. Com toda certeza. E aqui do outro lado, o doutor Alexandre Bittencourt, também especialista nessa área de previdência social e que vai colaborar para dirimir essas dúvidas de todos nós hoje. Doutor Alexandre. Queria agradecer também o convite, dizer que eu estou muito feliz em estar aqui participando do programa, parabenizar pelo programa, que é muito bom de assistir muitas vezes. E é isso, a gente está aqui para esclarecer assuntos relativos ao INSS. Com toda certeza. Eu queria lembrar a vocês um aspecto bastante importante da comunicação entre a Ordem dos Advogados e os seus filiados. Você que é advogado, procure manter as suas informações junto à Ordem atualizadas, o seu e-mail, o seu telefone, porque periodicamente nós, advogados, estamos recebendo informações da Ordem com relação a prazos, a avisos do Tribunal de Justiça, a convocações para o almoço dos advogados no fim do ano e outros eventos da Ordem. Então, procure a Ordem, mantenha atualizado o seu e-mail, o seu telefone, para que você não perca nenhuma destas informações, ok? Bom, nós vamos dar início ao nosso bate-papo aqui, os nossos esclarecimentos a respeito de Previdência Social, perguntando em primeiro lugar ao doutor Alexandre. Doutor Alexandre, como é que se adquire a qualidade de segurado do INSS? Bom, Tony, eu gosto sempre de começar as nossas conversas com essa questão da qualidade de segurado. Por quê? Porque o INSS é responsável pela Seguridade Social, é responsável por garantir a renda àquele trabalhador que está incapacitado para trabalhar. Então, as duas formas mais comuns de adquirir a qualidade de segurado são aquelas pessoas que têm a carteira, os trabalhadores que têm sua carteira assinada, são considerados os contribuintes obrigatórios do INSS, ou seja, basta ter a carteira assinada, o patrão é obrigado a fazer o recolhimento daquela contribuição. Perfeito. E o chamado contribuinte individual, são os dois mais comuns, que são aquelas pessoas autônomas que pagam a sua contribuição através de carnê. Como se adquire essa qualidade de segurado? Os benefícios mais pleiteados diante do INSS são auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Existe um período de carência para o segurado adquirir a qualidade de segurado, poder fazer jus ao requerimento desses benefícios. A pessoa tem que pagar o carnê ou ter a carteira assinada pelo período de 12 meses. Após esses 12 meses, ele adquire a qualidade de segurado e pode fazer um requerimento, por exemplo, de auxílio-doença. Gozar de algum tipo de benefício, então, somente após esse período, é isso, doutor? Isso. Esses benefícios em específico, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Existem outros benefícios que não dependem dessa carência. Perfeito. Assim como pensão por morte, a pessoa que pagou 1 ou 2 meses e veio a falecer, o dependente já pode pleitear a pensão por morte. Um auxílio reclusão também independe de carência. Se a pessoa pagou 3 meses e cometeu algum crime, for preso,
já os dependentes podem fazer esse requerimento. Mas os mais comuns são os pedidos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Para esses, a carência é de 12 meses. Perfeito, perfeito, doutor Alexandre. Doutor Daniel, alguma observação a respeito desta pergunta? Tony, vale a pena lembrar que existem algumas doenças que independem de você completar essa carência do benefício. Tá? Existe um rol de certas doenças como câncer, como cardiopatia grave, um problema cardíaco, que independe de você contribuir 12 meses para depois você fazer esse pedido de benefício. Entendeu? Você não precisa completar essa carência. É um rol de doenças que são doenças mais graves que independem dessa carência. Perfeito. Só essa observação. Provavelmente a AIDS também estará entre elas, né? Também. Perfeito. Doutor Alexandre, período de graça. O que significa isso junto ao INSS, no que diz respeito a benefícios? Bom, o que é o chamado período de graça? Quando a pessoa adquire a qualidade segurada e por algum infortúnio ela venha a ser demitida ou venha a passar por uma situação difícil, não consiga mais contribuir, ela não vai perder automaticamente essa qualidade segurada. Ela permanece com essa qualidade segurada por mais 12 meses, ou seja, se houver uma doença incapacitante nesse período, se a pessoa sofrer um acidente de trânsito que a incapacite para voltar a trabalhar, ela faz jus ao requerimento de um auxílio-doença, por exemplo. Esse é o chamado período de graça. É um período onde a pessoa, apesar de não estar contribuindo naquele momento, ela continua agraciada pela qualidade segurada. Perfeito. Há uma certa, palavra de um leigo, doutor Alexandre, há uma certa similaridade, então, em relação a você adquirir a qualidade segurada, você deve contribuir para certas situações, né, como o senhor bem mencionou, por 12 meses, e da mesma forma, se você, como o senhor disse, for demitido ou perder essas contribuições, você também tem um período de carência para não perder os benefícios. É isso, correto. É o chamado período de graça. E tem dois detalhes que eu gostaria de ressaltar, porque às vezes as pessoas não têm dúvida com relação a isso. Perfeito. Esse período de graça, ele pode ser aumentado de 12 meses para 24 meses, caso a pessoa tenha contribuído por 10 anos de forma ininterrupta. 10 anos sem interrupção, parou de contribuir, foi demitido ou ficou doente ou não está conseguindo mais trabalhar, parou de contribuir, o período de graça são 24 meses. E o outro detalhe é o seguinte, se ela fizer prova de desemprego, como? Tendo lá a documentação de que estaria recebendo o seguro-desemprego, a documentação do Ministério do Trabalho, esse período de graça ele é aumentado por mais 12 meses. Então ele pode chegar até 36 meses. Ou seja, então o segurado precisa estar atento a isso, não é, doutor? Isso, exatamente. Porque às vezes a pessoa pensa assim, sofri um acidente de trânsito, mas eu não posso mais pedir um auxílio-doença, por quê? Porque eu já não tenho mais a qualidade segurada, já parei de pagar há vários meses, há mais de um ano, mas de repente ela se enquadra numa dessas situações em que ela pode ir junto à agência do INSS e pleitear esse benefício, né? Num caso de incapacidade. Esse é o típico caso em que eu orientaria o segurado, se ele tiver alguma dúvida e estiver numa condição como essa, é interessante que procure um advogado especialista para orientá-lo, não é, doutor? Claro, a fim de que ele não sofra maiores prejuízos, evidentemente. Com certeza. Porque às vezes a pessoa está numa situação muito difícil, não tem como voltar a pagar e fica com medo e não sabe que tem o direito de fazer o requerimento na agência. Pela própria falta de conhecimento, de alguém que traga uma instrução melhor a essa pessoa, ela perde o próprio direito que ela tem. Então vale a pena procurar um profissional para pegar uma instrução a respeito disso. É verdade. Boa observação essa. Importante realmente. E quando o trabalhador, doutor Alexandre, perde a qualidade de segurado, o que ele pode fazer para readquiri-la? O que ele deve fazer exatamente para readquirir essa condição tão importante que vai, digamos assim, sustentá-lo numa situação de um acidente grave, uma deficiência, ou seja, nos momentos difíceis da vida, aquele momento em que ele mais precisa. O que ele precisa fazer para readquirir essa condição de segurado da Previdência Social? Então vamos lá, vamos seguindo esse raciocínio. A pessoa
adquiriu a qualidade de segurado, pagou, fez o pagamento de 12 meses, adquiriu aquela qualidade. Passado o período de graça, de 12 meses, ela vai perder a qualidade de segurado. Perdeu a qualidade. Para readquirir essa qualidade de segurado, para poder fazer jus a um requerimento de auxílio-doença, por exemplo, não precisa pagar novamente 12 meses. A lei que regula o INSS, que é 8.213 de 91, ela estabelece o seguinte: para readquirir a condição de segurado, basta pagar 1/3 desse período de carência de 12 meses, ou seja, 4 meses. Entendi. Então, ela voltando a contribuir durante 4 meses, ela readquire a condição de segurado. Só que é um detalhe que às vezes também surgem muitas dúvidas com relação a isso. Para cumprir essa carência de 4 meses, a pessoa não pode fazer o pagamento em atraso, tem que ser em dia. Cada um tem um vencimento diferente, tem que procurar saber qual é o vencimento, vamos dizer, do carnê, por exemplo. Vence no dia 15, tem que ser pago até o dia 15. Se atrasar um dia, ele não conta como para fins de carência. Conta aquela prestação, não doutor? Conta, não conta. Para que seja contado como carência, tem que ser pago em dia ou alguns dias antes, até o vencimento. Deixa eu ver se eu entendi bem para esclarecer os nossos telespectadores. Suponha que ele precise de 6 contribuições para retomar a qualidade de segurado da Previdência Social. Se numa dessas 6 contribuições que ele fez, uma delas ou 2 foram atrasadas, isso significa que ele não readquiriu a condição de segurado, é isso? Exatamente. São 4 contribuições, 1/3 de 12, 4 contribuições. E tem que ser paga até o vencimento. Se atrasar, não conta como a carência para readquirir a condição de segurado. Outra questão importante é o seguinte: esses pagamentos não podem ser feitos de uma vez só. Por exemplo, você cumulativamente. Exatamente. Você chega hoje, não, vou pagar os próximos 4 meses. Aí vai lá e paga, readquirir a condição de segurado. Não, tem que ser mês a mês para que cumprir essa carência e a pessoa voltar a fazer jus ao requerimento dos benefícios junto à agência. Isso reforça a minha observação anterior, quando eu dizia que você, segurado, está numa situação até difícil, vamos dizer assim. Você deve procurar orientação adequada, ou junto ao INSS, ou junto, como disse o doutor Daniel, a um profissional qualificado, para que você não tenha um prejuízo em sua vida, e às vezes um prejuízo grande. Então, procure ajuda qualificada ou no próprio INSS, ou nos advogados habilitados, né, que poderão ajudá-lo a respeito disso, para que você realmente não sofra na pele situações difíceis, num momento difícil da sua vida, quase sempre. Isso até a título de orientação, que a nossa atuação basicamente não é administrativa. Perfeito. A gente atua mais quando dentro da questão do judiciário mesmo, né? Quando é necessário fazer a procura do Poder Judiciário mas isso o doutor Daniel vai abordar daqui a pouquinho. Diga, doutor Daniel. Então, só um ponto que é interessante, que a gente não debateu aqui, é a questão da pré-existência, né? Porque às vezes a pessoa, ela sofreu um acidente ou ela ficou doente e pensa assim: eu vou pagar INSS para conseguir o meu benefício, né? Não vai conseguir. Por quê? O INSS ele funciona como se fosse um seguro de automóvel, né? Não adianta você bateu com o automóvel, você vai lá na seguradora, não, eu quero fazer o seguro do meu carro. O que é muito comum, né? Exatamente. Entendeu? Não adianta, né? Você realmente tem que ser segurado inicialmente para depois você poder fazer jus a um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Vale ressaltar também que vamos supor que a pessoa já tenha uma enfermidade, um problema de saúde e não é segurado do INSS, mas ele começa a trabalhar e ao longo do tempo, em decorrência daquele trabalho que ela faz, aquela doença que ela já tinha passa a se agravar com o tempo. Então, isso é uma condição de concessão de benefício, se for agravamento por conta do trabalho desempenhado. Entendeu? É uma exceção, né? Porque às vezes a pessoa ela recolhe o INSS, gasta o dinheiro e não vai obter o benefício se essa doença for anterior, salvo esse caso que eu te falei, que seria o de agravamento. Isso vale a pena frisar. É bem lembrado aqui pelo doutor Daniel. Bom, nós vamos fazer uma pequena parada, voltamos a discutir daqui a pouco esse tema tão candente que atinge todos nós, não importa o que você faça, o INSS está presente na vida de todos nós brasileiros.
Então voltamos daqui a pouquinho com o nosso primeiro intervalo discutindo Previdência Social. Até lá, meus amigos. Bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco desse tema hoje tão candente, Previdência Social, que atinge diretamente a todos vocês. Hoje os nossos convidados em nosso programa são o Dr. Daniel Coelho, especialista no assunto, e o Dr. Alexandre Bittencourt, também especialista na área de Previdência Social. E nós vamos dar continuidade ao nosso tema, fazendo uma pergunta bastante importante e bastante cotidiana na vida das pessoas. Doutor Alexandre, o que pode ser feito quando o segurado tem seu pedido de auxílio-doença negado junto ao INSS? Eu gostaria de lembrar que quase todos vocês, ou com você, ou com alguém da sua família, ou do seu círculo de amizade, já passou por uma situação como essa. Ela é bastante cotidiana. Doutor Alexandre. Bom, a princípio, qual é a alternativa que o INSS dá quando é feito um requerimento de auxílio-doença, por exemplo, e é negado? Existe um recurso administrativo, onde a pessoa vai ter um formulário, vai preencher as razões daquele recurso administrativo. Esse recurso ele vai para uma junta recursal dentro do próprio INSS para ser reavaliada aquela decisão que indeferiu o benefício. Seria, perdão, doutor, algo como uma segunda instância administrativa? Isso, exatamente. Algo a ver? Exatamente. Só que esse recurso não é obrigatório. A pessoa, a partir da primeira negativa, pode buscar o judiciário. Então, essa busca do judiciário, o doutor Daniel vai passar aí para a gente. Doutor Daniel, vamos voltar aqui a uma pergunta que eu já fiz no início, mas que me pareceu bastante relevante para o nosso tema. O trabalhador é obrigado a esgotar a instância administrativa junto ao INSS para recorrer judicialmente? Bem, a partir do momento que o benefício ele é negado, como o doutor Alexandre falou, a pessoa ela pode preencher esse formulário, que é um recurso administrativo desse benefício. Não é obrigatório. A partir do primeiro momento em que você teve o seu benefício negado, você pode pleitear junto ao judiciário o restabelecimento desse benefício. Basta a comunicação da decisão do INSS, sem mesmo o recurso administrativo, para você procurar um profissional, procurar a Justiça Federal e judicialmente se tentar o restabelecimento desse seu benefício. Perfeito. A título apenas de esclarecimento dos nossos telespectadores, o senhor tem, digamos, uma estimativa, uma estatística de quantos desses recursos, em média, são deferidos pelo INSS? Olha, Tony, a gente já trabalha há muito tempo, até nesse ramo. Eu nunca vi uma pessoa ganhar um recurso administrativo junto ao INSS. Tá? Isso é muito... Eu não tenho um caso para te contar que a pessoa tenha ganho. A gente até recomenda. A primeira negativa, a primeira comunicação da decisão lá, indeferindo o benefício, pode procurar o judiciário, porque você vai ganhar tempo, né? Porque esse recurso administrativo, ele não se resolve da noite para o dia, né? Existe um tempo que você tem que esperar, e é um tempo que, se for o caso do auxílio-doença, a pessoa está sem trabalhar, está sem o recebimento. Então, às vezes, ela já tem uma falsa esperança de que vai conseguir ganhar administrativamente, mas, na verdade, está perdendo o tempo, está perdendo o salário, né? Que tem aí o caráter alimentar, né? Então, a partir da primeira negativa, a pessoa já pode procurar o judiciário. Agora, a minha observação não é minha área, eu conheço pouco. Vamos dizer, eu estou falando para vocês, amigos telespectadores, é lamentável esse tipo de atitude do INSS, vamos dizer, do serviço público, né? Da Previdência Social, porque ele lida com as pessoas que estão em situações mais difíceis naquele momento da sua vida e, digamos assim, deveria ser criterioso o julgamento desse recurso, rápido, porque você em auxílio-doença, você está em auxílio-doença porque gosta ou porque quer? É óbvio que não, é uma situação difícil na sua vida. Então, exatamente, o que você precisa é de celeridade, de transparência no julgamento do recurso, exatamente, não é? Exatamente. Uma resposta rápida da Previdência Social e que, pelo visto, quase sempre não ocorre. Lamentável esse tipo de coisa. E outra, então,
Outra situação também que eu acho importante detalhar é o seguinte: não só quando a pessoa busca essa concessão do auxílio-doença, mas sim também quando ela consegue obter o auxílio-doença e aquele auxílio-doença já tem uma data pré-determinada para o término. Às vezes ele é concedido 2 meses, já existe a data se fosse... É uma alta programada. É uma alta programada, chamada alta programada. Então, o que a gente tem que abordar nessa alta programada? A pessoa tem que ficar atenta pelo seguinte: nos últimos 15 dias em que ela está recebendo, está em gozo desse benefício, nos últimos 15 dias ela tem que ir à agência e fazer um pedido de prorrogação. Se não fizer isso, automaticamente vai ser cessado aquele benefício. Naquela data programada. Exatamente. Então, nos últimos 15 dias tem que fazer esse pedido de prorrogação. Vai ser agendada uma nova perícia e pode ser que o benefício seja cessado ou não. Se for cessado, também não precisa fazer um recurso administrativo. Eu aconselho, assim, pela nossa prática dentro dessa área de direito previdenciário, eu aconselho que busque direto a prestação jurisdicional. Lamentável essa postura do INSS em relação aos seus contribuintes, aos seus segurados, porque você deve, como viu, socorrer-se de todas as formas possíveis de um profissional qualificado, visando não ser prejudicado e adotar essas providências preventivas que o doutor Alexandre falou aqui agora. Senão você será, na minha opinião, altamente prejudicado. E esse processo burocrático administrativo, você fica enredado nele e é realmente muito difícil sair. Então, de repente, vale a pena buscar aí o apoio do judiciário, que está à disposição para resguardar os seus direitos de cidadão e de segurado. Doutor Daniel, o senhor falou Justiça Federal. Nós, advogados, conhecemos isso e sabemos disso. Agora, para o leigo, para o nosso telespectador, por que Justiça Federal? Porque se tratando do INSS... Que é um órgão federal. É uma autarquia federal, a competência para você questionar esse ato administrativo, que é o ato do INSS, é a Justiça Federal. É o local competente que você deve procurar para dirimir essas situações. Perfeito. Com uma única exceção, né? Que é o auxílio acidentário. Quando existe um acidente de trabalho ou uma doença profissional, a competência é estadual. Da Justiça Estadual. Exatamente, está simulado isso. Essa é a única exceção. Mas aí o que acontece? O profissional, ele tem que ter a CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, ele tem que ter a documentação completa para fazer esse pleito na Justiça Estadual com relação ao auxílio acidentário. Perfeito. Isso você, amigo telespectador, não precisa se preocupar. Na verdade, você busque o auxílio de um profissional qualificado e essas informações todas você terá dele, né, se é na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, em que local, se é no Juizado Especial Federal ou na Justiça Comum Federal, qualquer coisa nessa linha. Há profissionais que irão ajudá-lo nesse sentido. Não se preocupe. O que importa é que você busque seus direitos imediatamente. Né? Como disse o doutor Daniel, certas situações são perda de tempo, não é isso? Exatamente. Então, exatamente. Corra atrás dos seus direitos, porque você contribui e tem esse direito de obter o seu benefício. Resumidamente, doutor Alexandre, como é o trâmite de um processo judicial buscando a concessão, por exemplo, de auxílio-doença? Como é que funciona esse processo judicial? Bom, a partir do momento que o requerimento administrativo na agência é negado, o que a pessoa precisa? Primeiro, os documentos pessoais. Né? Identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, etc. Identidade, CPF, comprovante de residência, basicamente. O que mais? Um comprovante dessa negativa, que é uma carta, uma comunicação de decisão que o INSS fornece às pessoas que fazem o pedido do benefício. Em terceiro lugar tem que haver a prova da qualidade de segurado. Então tem que ter ou a cópia da carteira de trabalho, ou a cópia dos carnês. E, em quarto lugar, os comprovantes da doença daquela pessoa, atestado médico, exames, receituário de remédios, né, comprovante de tratamento, se faz uma fisioterapia,
se fez algum tipo de cirurgia. Juntada essa documentação, se dá a entrada no processo. Só para complementar em relação à documentação, Pois não, até para facilitar, porque às vezes a pessoa ela contribui por carnê. E carnê é volumoso, né? Às vezes você quer comprovar sua qualidade de segurado, você vai ter que tirar muitas xerox de carnê. Então você pode procurar o INSS e pedir um documento que a gente chama de CNIS. CNIS. Isso, CNIS. É o Cadastro Nacional de Informação Social. Isso. Nesse documento vai estar lá comprovado o tempo que você recolheu, seja de carnê, seja de carteira de trabalho. É um documento que é fácil de pegar no INSS e evita que a pessoa tenha que tirar xerox de uma série de documentação, como carteira de trabalho e os próprios carnês. É uma etapa que a pessoa vai pular aí, entendeu? Vai ter uma facilitação. Olha aí, amigo telespectador, uma dica importante do Dr. Daniel, que vai facilitar todo esse trâmite burocrático de você não precisar levar toda essa documentação. E às vezes você até perdeu algum carnê, alguma coisa nesse sentido, exatamente. Não é? Você fica impossibilitado. Então a dica do Dr. Daniel realmente é uma dica bastante importante. Solicite o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e leve isso lá. Não é? Então vai facilitar tremendamente a sua vida. A comprovação da qualidade segurada. Exatamente. Evitar todo esse volume de documentos. É isso, doutor Daniel? Exatamente. Boa dica para os nossos telespectadores. Aí, seguindo o raciocínio, após juntada toda essa documentação, o juiz vai dar a entrada no processo, o juiz vai observar se aquela documentação está completa e vai determinar uma data para perícia e uma data para audiência. Essa perícia é feita por um perito judicial, né, de confiança do juiz, que vai ser nomeado naquele processo e que nessa data vai ser realizada a perícia judicial. Nessa perícia, né, é importante frisar que existe a possibilidade dos advogados juntarem quesitos que deverão ser respondidos pelo perito, porque muitas doenças têm suas peculiaridades, têm condições limitantes, que não incapacitantes por completo, mas se for parcialmente incapacitada, se for constatada a incapacidade parcial, a pessoa já faz jus ao benefício. Então é importante fazer essa aquisitação, entendeu? Para você ter argumentos para reforçar a sua tese de incapacidade na audiência e nas suas alegações finais diante do juiz. Depois vai ter a audiência, né, onde vai ser visto se o INSS tem alguma proposta de acordo. Não havendo a proposta, o juiz vai sentenciar e existe a possibilidade de recurso e tudo, mas basicamente, de forma resumida, o trâmite processual é esse. Questão de tempo, de período. Quanto demora mais ou menos, doutor Daniel? O período entre 8 meses a 1 ano para a pessoa conseguir o restabelecimento do seu benefício. Vale a pena só frisar que é um tempo que a pessoa vai estar sem recebimento algum. Se a pessoa estiver realmente incapaz, não estiver conseguindo trabalhar, é um período complicado. Porque... Quer dizer, ele está incapaz Exatamente. E está sem recebimento algum. Exatamente. É um período extremamente difícil na vida de qualquer pessoa, né? Exatamente. Porque o auxílio-doença ele é substitutivo de salário, correto? A pessoa vai ficar sem ganho nenhum por estar impossibilidade de trabalhar. E vale a pena frisar que, em caso a pessoa ganhe esse processo, ela vai fazer o quê? O requerimento também dos atrasados. Né? Esse período todo, né, enquanto estava judicialmente sendo apreciado o pedido dessa pessoa, se ela realmente obter êxito, ela vai conseguir o pagamento dos atrasados, só que os juros do pagamento desses atrasados são de 0,5% ao mês apenas. Só isso? A pessoa às vezes está com aquela dificuldade. Menos do que a poupança. Não, as taxas de juros do mercado realmente são altíssimas, né? E a pessoa depois, quando ela vai reaver esse valor dos atrasados, ela consegue, mas fica um pouco defasada em relação às obrigações que a pessoa tem no dia a dia. Né? É realmente muito baixa a cobrança, muito baixa. Essa demora, a demora do judiciário, ela como é que se diz? Ela é notória, né? A Justiça Estadual, a Justiça Federal, em todos os ramos do Judiciário. Essa da Justiça Federal é em relação ao grande número de processos, entendeu? Não é nem que seja um processo muito complexo, é que a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. E aqui em Teresópolis a gente só dispõe de uma vara federal. Então, realmente, não dá vazão a toda essa demanda. Então, né? realmente, essa demora é justificada em razão disso.
Só que não é pela demora do judiciário que a pessoa tem que ficar desestimulada. Ela tem que, o caminho que tem a ser seguido é esse. Então não fique desesperançoso nesse sentido. Você procure a prestação jurisdicional, por mais que demore, existe chance de êxito. Então não fique desestimulada. E de receber aquilo que é direito seu, Exatamente. né? Demorado ou não, mas é direito seu. Exatamente. Bom, nós estamos aqui falando sobre Previdência Social, doutor Alexandre Bittencourt, doutor Daniel Coelho, estamos discutindo esse tema profundamente. Vamos encerrar nosso segundo bloco e voltamos daqui a pouco com o nosso terceiro bloco, dando continuidade a esse assunto realmente importante do interesse de todos vocês. Até lá, meus amigos. Olá, meus amigos, estamos de volta para o nosso terceiro bloco do nosso programa OAB em Foco, patrocinado, como eu já disse, pela 13ª subseção, e nós estamos hoje discutindo o tema Direito Previdenciário, Previdência Social. Eu queria lembrar, antes de iniciar o nosso tema, você, advogado, que ainda não recebeu a Agenda 2012, procure a OAB, porque você tem uma agenda lá, muito bacana, por sinal, muito bonita, muito informativa, que está à sua disposição. Passe na sede da OAB, procure lá a nossa amiga Henriette, há uma agenda lá para você, advogado, ok? E como eu disse, mantenha seu endereço atualizado junto ao cadastro da OAB, para que você receba todas essas informações e novidades da ordem, no que diz respeito a empréstimos, carteira, prazo de vencimento da anuidade, parcelamentos da anuidade, eventos da ordem, cursos, etc. Tudo isso você pode receber com seu e-mail atualizado, seu telefone atualizado junto à ordem, ok? Bom, prosseguindo o nosso tema agora, uma pergunta para o doutor Daniel com relação ao processo judicial em relação ao INSS. Doutor Daniel, quando o segurado obtém uma sentença de procedência, ou seja, ele ganhou o processo, caso o INSS decida recorrer, o segurado tem que esperar o resultado do recurso para começar a receber aquele benefício? Essa pergunta é bem importante porque nós conhecemos a justiça brasileira e sabemos, né, da demora em um processo judicial. Ele é lento, é demorado realmente. E o segurado fica preocupado com isso. Tenho que esperar esse tempo todo, posso até morrer e não receber o benefício que eu tenho direito. Como é que funciona isso, doutor Daniel? Bem, Tony, o segurado, ele não precisa ficar desestimulado em relação a isso. Falar, não, eu vou entrar com processo, mas eu já ouvi dizer que o INSS ele sempre recorre de todas as decisões, não vou entrar com recurso, não. Você entre com o processo, até porque quando o juiz dá uma sentença no processo, o benefício, por ser, eu já falei até diversas vezes hoje que ele tem caráter alimentar, o juiz ele concede uma cautelar, mandando que o INSS pague esse benefício a partir de 30 dias daquela sentença sob pena de multa. Então, apesar do recurso, a pessoa não fica sem receber. O que fica suspenso... Isso é importante. O que fica suspenso de recebimento são as parcelas em atraso que você está questionando, né? O benefício em si, daquela data da sentença para frente, a pessoa passa a receber. Então, pouco importa se essa decisão demore 2 anos ou 3 anos do recurso, a pessoa vai estar recebendo o benefício. Então, a pessoa não precisa ficar desestimulada em relação a isso. A partir da sentença que lhe é favorável, o segurado pode estar tranquilo de que ele vai receber aquele benefício. Tranquilo. Existe até fixação de multa. Perfeito. Né, pelo descumprimento. E em relação àquele atrasado, doutor Daniel, ele provavelmente receberá também, desde que a sentença lá em segunda instância ele seja favorável também, não é? Exatamente. Existem algumas particularidades, de acordo até com a perícia que a pessoa vai fazer, delimitação de quando começou essa incapacidade, né? Essa incapacidade ela começou no momento posterior, né? Então depende do que o perito vai falar no processo para você ter o marco inicial dos atrasados. Pode ser da perícia judicial, pode ser a partir do momento que a pessoa teve o benefício cancelado, né? Mas os atrasados, provavelmente, se a pessoa já conseguiu obter êxito numa primeira sentença, ela vai receber esses atrasados ao final do processo. Perfeito. E eu estou estimando, como eu disse, não é minha área de atuação, que esses atrasados virão devidamente corrigidos, com juros, atualização
monetária, etc. É isso, doutor? Isso. Vem com juros de 0,5% ao mês, que a gente já havia falado. Esse, né, jurinho pequenininho. E com a devida correção monetária. Perfeito, perfeito. Existe uma pergunta que eu queria fazer ao doutor Alexandre, porque já ouvi falar nesse assunto e acho que é um assunto recente, de jurisprudência recente, e acho de fundamental importância para o segurado. Até porque há outras situações similares em que ele é aplicado. Doutor Alexandre, que existe a possibilidade do INSS ser condenado a pagar uma indenização por danos morais nos casos em que ficar comprovado em que uma solicitação administrativa foi indeferida, vamos dizer, ilicitamente, indevidamente, ou por equívoco do INSS. O segurado foi lá, coitado, naquela situação difícil, solicitou administrativamente aquele benefício que ele precisa desesperadamente e o INSS vai e recusa a concessão daquele benefício. Mas o segurado sabe que aquilo, ele que contribuiu tanto tempo à Previdência Social, sabe que aquela negativa é injusta, é ilegal, é indevida, mas ele luta contra a burocracia. É possível o INSS ser condenado a pagar danos morais por conta disso? Bom, vamos lá. Esse é um assunto novo, tá surgindo agora, não é via de regra, estão surgindo algumas decisões nesse sentido há pouco tempo. Do que? Quando o segurado faz o requerimento administrativo junto ao INSS e é negado, vamos dizer que imediatamente ele busque o judiciário. O judiciário ele demora um certo tempo para se obter uma sentença, entre 8 meses a 1 ano. Obtendo-se uma sentença de procedência, né? Ou seja, comprovando que aquela negativa do INSS foi ilícita, foi um ilícito civil, que não deveria ter sido negado, o que a gente, lá no escritório, a gente tem tentado para os nossos clientes? Tem tentado a condenação do INSS de dano moral, por quê? Por esse período que ele ficou, desde a negativa até a sentença e até voltar a receber o benefício, por esse transtorno que ele passou nesse período. Porque foi um período, né, comprovada a ilicitude da negativa, foi um período em que ele estava incapacitado de trabalhar e não tinha o benefício previdenciário. Ou seja, ele não tinha renda nenhuma. Ele passou um transtorno, teve que, né, certamente precisar de ajuda de parentes ou amigos, questão financeira mesmo, não ter o dinheiro para botar o alimento na mesa da sua família. A gente tem feito esse tipo de pedido e estão começando a surgir decisões nesse sentido, de condenação do INSS em danos morais por esse transtorno todo que a pessoa passou. Não é via de, eu repito, não é via de regra, está começando a surgir agora, é uma batalha que os advogados estão firmando nesse sentido para tentar mudar esse pensamento aí do INSS, para que o INSS tome mais cuidado na hora de negar o benefício para o segurado. Seja mais criterioso, pelo menos, né? É isso que se espera de um órgão público como se fosse desse porte. Também tem um caráter punitivo pedagógico. Com certeza. Para que seja feito, para que seja analisado com mais critério a questão da perícia administrativa. Perfeito, perfeito. Doutor Daniel. Até porque é recorrente no judiciário as condenações por danos morais e às vezes uma simples inclusão do nome no Serasa, né? Não estou dizendo que não é grave, mas uma situação dessa em relação ao INSS, que a pessoa fica sem recebimento, é muito mais grave. Então, com certeza absoluta. Então, o dano moral é bastante apropriado nesse tipo de situação. E nos nossos, aproveitando, doutor Daniel, nos nossos tribunais superiores, já há jurisprudência firmada a esse respeito? Já temos alguma decisão que corrobore essa linha? Já vai se firmando um entendimento nesse sentido. Espero que isso comece a se ampliar mais para que a gente tenha mais decisões favoráveis dessa indenização por danos morais. Ainda não está pacificado, não existe uma súmula a respeito, mas a gente já começa a pincelar algumas decisões
nesse sentido. Decisões de primeira instância que foram mantidas depois do recurso do INSS. Perfeito. E outro detalhe com relação a essa questão do dano moral é o seguinte: vamos dizer a questão dos juros, né, que você brincou dos juros pequenininho, e realmente é. Porque o INSS é condenado ao pagamento dos atrasados. Só que esses atrasados, eles não vão suprir todo esse transtorno desse período que a pessoa ficou sem receber o benefício. Vamos dizer que essa pessoa disponha de uma linha de crédito, tem um cartão de crédito. Ela, né, durante esse período de dificuldade financeira, vai e faz suas compras no cartão de crédito. Obviamente, sem ter renda nenhuma, não vai deixar de pagar. Então, vai pagar uns juros de cartão de crédito pela inadimplência na casa de 14%, 15%. Ao mês. E vai receber os atrasados lá na frente, 0,5% ao mês, entendeu? Então, é uma discrepância muito grande, e esse é um dos argumentos que a gente utiliza na hora de pleitear. Vamos torcer para que o judiciário mude um pouquinho o entendimento e comece a fazer essas condenações, porque eu acho que realmente o transtorno que a pessoa passa ultrapassa um mero aborrecimento. É um transtorno, atinge a honra daquela pessoa. Sem dúvida. E, como eu dizia antes, sempre num momento extremamente difícil para o segurado, né? Um momento em que ele às vezes não tem renda, etc. E me parece que é a mesma coisa de sempre, meus amigos. Quando é a favor do segurado, o juro é 0,5%. Quando você tem que pagar, esqueceu um dia de pagar o INSS, é uma multa monstruosa. Juros, correção, multa, etc. E não conta para carência. E não conta para carência, como bem lembrou o doutor Alexandre. É sempre assim, né? Mas eu acredito na sensibilidade do judiciário brasileiro, do julgador. Ele vai estar sensível a esse ponto e acredito que, como disse o doutor Daniel, breve isso estará sumulado em nossos tribunais superiores, né? Quer dizer, julgado com reiteração, e vai se transformar numa linha mestra do nosso judiciário, né? Desse tipo de ação. Ou seja, a tendência é que os nossos segurados passem a receber isso porque é devido, porque é justo, porque o julgador vai se colocar no lugar do segurado e sentir na pele todos esses transtornos que o doutor Alexandre relatava. Atraso de pagamento de contas, de carnês, né, do seu cartão de crédito, da farmácia, onde você paga juros de 8%, 10%, 14% ao mês. Então, com certeza, o julgador estará sensibilizado para levar esse julgamento à frente com, vamos dizer assim, com justiça, com dignidade, com respeito ao segurado, né? Ressarcindo a ele todos esses danos que ele sofreu nesse período. Como advogados, né, o nosso papel é batalhar nesse sentido. Com toda certeza. Até atingir, até que o judiciário entenda dessa forma. E eu acrescentaria então, a gente está cumprindo. Uma batalha ética, meritória, e que deve continuar, pelo menos na minha opinião, senhoras e senhores. Com certeza. Bom, vamos seguindo aqui. Eu queria perguntar ao doutor Daniel o seguinte, melhor dizendo, ao doutor Alexandre, já que estamos falando com ele. LOAS, a gente ouve falar em LOAS, tal, as pessoas ouvem falar em LOAS, tal. O que significa exatamente LOAS junto ao INSS? Bom, vamos lá, LOAS. LOA é uma sigla, Lei Orgânica de Assistência Social. Essa lei, ela prevê um benefício de amparo assistencial. O que seria esse benefício? É um salário mínimo por mês de prestação continuada para aquelas pessoas que não têm a qualidade de segurado do INSS, que estão incapacitadas para trabalhar e que têm uma situação de miserabilidade. Ou seja, que a renda per capita daquela família seja menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, por exemplo, aquelas pessoas que nunca contribuíram ou aquelas pessoas que contribuíram e perderam a qualidade de segurado, o único benefício possível delas receberem é o benefício de amparo assistencial, que muitas pessoas chamam de LOAS, por causa da sigla da lei. É basicamente isso. O doutor Daniel completa alguma coisa? A gente teve uma alteração recente na lei que estabelece que essa incapacidade que a pessoa tem, né, ela tem que estar comprovada
tem que ter mais de 2 anos de incapacidade. Não, a gente não tinha isso antes. Isso é uma inovação que é até um pouco desfavorável, né? Se a pessoa está aí 1 ano doente, não consegue, a pessoa não vai conseguir receber esse benefício, né? Isso é uma inovação que não é benéfica à pessoa que vai pleitear esse benefício. E outro detalhe que às vezes causa muita confusão, as pessoas têm muita dúvida com relação a isso, é a questão do idoso. O idoso, para o caso de recebimento de LOAS, o idoso é considerado como uma incapacidade presumida. Ele não precisa fazer prova, ter atestado médico, ter exames. Só que a lei do LOAS estabelece de forma diferente. É 65 anos para o homem e 65 também para a mulher. Entendeu? Não tem essa diferença. Eu quero lhe fazer uma pergunta a respeito disso, doutor Alexandre, mas nosso tempo aqui do terceiro bloco está encerrando. Eu vou voltar a este assunto interessante, eu tenho uma pergunta também, e nós vamos aqui encerrar o nosso terceiro bloco e já voltamos dando continuidade a essa questão do LOAS. Até lá, meus amigos. Olá, meus amigos, estamos de volta para o nosso quarto e último bloco, hoje com o nosso tema Previdência Social, aqui com a presença ilustre do Dr. Daniel Coelho, especialista no assunto, e do Dr. Alexandre Bittencourt, também um expert no assunto Previdência Social. Nós, no último bloco, falávamos a respeito do item LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que é um benefício dado pela Previdência Social a determinadas pessoas e que o doutor Alexandre vai completar isso, porque me pareceu um benefício que tem assim caráter social e não de contrapartida de contribuições. É mais ou menos isso, doutor Alexandre? Isso, é o chamado benefício de amparo assistencial. Ele está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, é um benefício de prestação continuada, não é uma aposentadoria, depois o doutor Daniel vai passar essas diferenças entre o LOAS e a aposentadoria. Eu só queria completar o raciocínio do bloco anterior, dizendo o seguinte: eu utilizei a palavra idoso, só que o idoso a gente tem, pela lei específica, que aponta uma idade diferente. Não, nesse caso, a incapacidade para fazer jus ao recebimento do benefício de amparo assistencial, o idoso São 65 anos. São 65 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Não é uma lei específica que ela não estabelece essa diferença entre homem e mulher, né? Na verdade, o limite é um limite só, são 65 anos, é o que a gente utiliza. É o limite que está estabelecido na lei. Doutor Alexandre, esse benefício, me pareceu assim, não há uma pré-condição de você ter contribuído. Ele é um benefício que me pareceu ter um caráter assistencial, né, dentro de uma, evidentemente, política governamental de assistência social para pessoas de baixo nível socioeconômico, desempregadas, provavelmente pessoas com deficiência física, esse tipo de impossibilitadas de trabalhar por conta disso, né? É um benefício, então, que me pareceu um caráter muito mais social do que de previdência social, não é isso? Um lado da previdência que não tem, digamos, relação com a contribuição. Exatamente. Exatamente. Existem 2 requisitos que têm que ser avaliados: a incapacidade para trabalho e a renda familiar. A questão da miserabilidade. A renda per capita familiar tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Perdão, só para ajudar a esclarecer os nossos amigos, quando a gente fala renda familiar, digamos, o grupo familiar que reside naquela residência? Isso, exatamente. Ô, Tony, às vezes vale até a pena, até para complementar, não entra nesse cálculo se a pessoa ela recebe uma aposentadoria. Tá? Isso não vai entrar nesse cálculo da renda familiar, tá? O que atrapalharia a pessoa a fazer jus a esse benefício. Isso, quer dizer, esse recebimento da aposentadoria não é um impeditivo ao pagamento da LOAS. Ele não vai fazer parte daquela soma, claro que vai aumentar e vai atrapalhar consequentemente a concessão desse benefício. Excelente observação, doutor Daniel, porque
às vezes a pessoa pode ficar preocupada, eu já recebo algo tal, um membro da família. Exatamente. Não é isso, doutor Alexandre? Um membro da família que recebe a aposentadoria não pode pleitear o LOAS, é o outro membro que vai pleitear o LOAS e a aposentadoria não vai somar para dividir para fazer. Desde que cumpridos esses requisitos que o senhor mencionou. Isso, exatamente. Existe também, a gente não falou aqui, o LOAS ele também pode ser devido ao menor de idade que tenha também alguma incapacidade, né? Essa incapacidade do menor de idade não é para o trabalho, porque o menor não vai trabalhar. Não vai trabalhar, né? É alguma deficiência, uma defasagem que essa pessoa ela tenha no colégio, nos estudos. Às vezes a pessoa tem algum problema, uma deficiência mental, não consegue acompanhar a sua turma, tem essa deficiência. A pessoa também tem legitimidade para fazer esse pedido do LOAS. O que a gente poderia recomendar a um segurado que supostamente está nessa situação, né, doutor Daniel? Mais uma vez, procure um profissional qualificado para orientá-lo a respeito disso. Exatamente. Não é isso, doutor Alexandre? Né? Para você conhecer melhor os seus direitos, ver se tem direito a este benefício de caráter, me pareceu altamente social, procure um profissional qualificado e se oriente com ele, ok? Doutor Daniel, o que vem a ser segurado especial? A gente ouviu falar várias vezes em segurado especial. O que significa exatamente ser segurado especial do INSS? O segurado especial é aquele trabalhador rural, né? Pode ser também o pescador, só que a gente está falando aqui na seara de Teresópolis, a gente fala o trabalhador rural. Né? Perfeito. O trabalhador rural que ele produz em regime de economia familiar, quer dizer, aquele que tem uma pequena produção, né, que vai abastecer sua família, pode fazer até pequenas vendas, né, que não tenha empregados, né, que a área onde é produzida ela tem que ser inferior ao que a lei diz a 4 módulos fiscais, que é uma dimensão que não pode ser um latifúndio. Né? A pessoa não pode ser um grande produtor e ser considerado segurado especial. Aí seria um grande produtor rural, né? Não um segurado especial. Exatamente. Aí o que acontece? O segurado especial ele tem a vantagem de não precisar pagar INSS para fazer pedido de benefício, auxílio-doença, todos os benefícios que a gente já até falou aqui. Ele tem que produzir toda essa prova junto ao INSS, seja contrato de meação, seja nota fiscal de produto agrícola, tem que fazer essa prova no INSS e solicitar o seu benefício. Perfeito. Curiosa essa qualificação do segurado especial, né? E muita gente não sabe ainda, Tony, porque a gente tem casos lá de até trabalhadores rurais que fazem o recolhimento do INSS, por exemplo, vou recolher como motorista, só porque quando eu me aposentar eu vou usar daquelas contribuições, mas não precisa. Basta ele comprovar que ele é trabalhador rural, fazendo a prova por contratos, é válido também para a prova uma matrícula de filho em uma escola da zona rural, né? Atendimento em posto de saúde na zona rural, isso tudo vale de prova junto ao INSS, caso sendo negado também os mesmos trâmites que a gente falou anteriormente. Você pode procurar o judiciário para você rever essa situação e produzir sua prova no judiciário também. Perfeito. Quer dizer, se eu entendi bem, há uma concessão de benefícios ao segurado entre aspas aí, na minha opinião, sem a contrapartida da contribuição. Exatamente. É uma condição bastante diferenciada para essas pessoas, não é isso? É uma proteção a essas pessoas. É uma proteção a essas porque pessoas. elas já passam por uma situação complicada, né? É uma situação que a pessoa não tem muito poder econômico até para fazer pagamento de INSS, então eles têm uma proteção especial, que é o quê? Não precisar fazer esse pagamento, só produzir esse tipo de prova e se tiver, vai fazer jus ao auxílio-doença, se tiver realmente incapacitado, vai também ter direito à aposentadoria por idade, claro, existe um tempo mínimo a ser comprovado, mas vai fazer jus a todos os direitos que a gente falou aqui anteriormente. Perfeito. Doutor Alexandre, suas observações a respeito disso? O importante é produzir a prova da condição de rural. Testemunhas, fotos, além de todas as outras provas que o doutor Daniel mencionou. Perfeito. Isso é uma categoria de segurado. É o segurado chamado especial. Não, e é importante até a gente trazer ao conhecimento, porque Teresópolis é uma cidade em que a gente tem muitos trabalhadores rurais. Né? E muita gente não sabe realmente que tem direito a esses benefícios. A pessoa às vezes deixa de pedir,
né? Às vezes a pessoa doente continua trabalhando, deixa de pedir porque ela fala, pô, nunca paguei INSS. Né? Provavelmente por falta de esclarecimento, exatamente, né, doutor? Exatamente. E, como o senhor bem lembrou, Teresópolis é um município que tem na atividade agrícola uma parte preponderante da sua renda, não é? É uma área grande, somos produtores rurais aí, enviamos esses produtos todos para o Ceasa, no Rio de Janeiro, para outros lugares. Então, há, evidentemente, muitos trabalhadores nessa condição de segurado especial. É uma observação interessante e que você, segurado aí, você, amigo telespectador, deve orientar quem conheça, pedir que contate um profissional especializado para orientá-lo, tal. Como disse o doutor Daniel, ele não precisa contribuir para ter direito a esta qualidade de segurado especial. Seria até interessante, existe o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que também traz essa série de informações, dá certidões, dizendo que a pessoa realmente trabalha na lavoura, né? E essas certidões ajudam no processo judicial, porque tem a força de um sindicato emitindo aquela declaração, né? É uma prova... atestando uma determinada situação. Exatamente, né? Entendeu? É uma prova bem robusta nesse sentido. Bem robusta, concordo plenamente. Vale ressaltar também, Tony, com relação a isso, que a pessoa não precisa trabalhar sua vida inteira como lavrador. Se ela trabalhar um período como lavrador e um período como trabalhador urbano de carteira assinada, vamos dizer, esses períodos são perfeitamente cumulativos para uma aposentadoria futura. Certo? Excelente observação, doutor Alexandre. Você, trabalhador aí que está nos assistindo, procure o seu sindicato, procure o profissional qualificado para orientá-lo, para que você tenha direito aí à sua aposentadoria, aos seus benefícios legais, etc. Ok? E, já que o senhor falou nisso, é uma questão de curiosidade pessoal, há algumas categorias que, para se aposentarem, elas têm datas, idades diferentes, não é isso? O trabalhador rural, por exemplo, ele precisa trabalhar 35 anos para se aposentar, 30 anos? Não, a aposentadoria por idade do trabalhador rural, ela é 5 anos pela Constituição Federal e pela lei do INSS, ela é 5 anos reduzida com relação ao trabalhador urbano. Perfeito. Então, uma vez que o trabalhador urbano se aposenta por idade, o homem com 65 e a mulher com 60, o trabalhador rural é o homem com 60 e a mulher com 55. Então, tem uma pequena diferença algumas aí. Nuances aí. Exatamente, mas tem que haver um mínimo de período de contribuição. Não basta atingir aquela idade para o urbano, que atualmente são 180, ou seja, 15 anos de contribuição ao trabalhador urbano. O rural, conforme o doutor Daniel já mencionou, tem que fazer prova de atividade como rural no mínimo desse período também para poder fazer o juiz à aposentadoria por idade. Essa redução, Tony, é até para o trabalho, o serviço desempenhado pelo trabalhador rural ser mais penoso. Ele fica sol a sol, exatamente, chuva a chuva. Então, ele fica aí até das adversidades climáticas, aí por isso tem essa redução até para favorecê-lo. E muito justa, por predominantemente braçal, né, o trabalho. Então é um esforço físico maior do que um trabalhor urbano. É verdade. Assim, em condições bem adversas. Na sua maioria, certo? Na sua maioria, né? Em condições bem adversas, por sinal. Bom, vamos falar agora de reajuste anual de benefício previdenciário. Isso é uma coisa que todo mundo espera e o Brasil tem aí milhões de trabalhadores previdenciários que todo ano ficam felizes ali com aquele aumento. E há uma briga do governo com o Congresso, aumenta aqui, aumenta ali, qual é o percentual, etc. Como é que é feito o aumento desses trabalhadores aposentados, desses segurados já aposentados? Tony, o que acontece? A demanda é muito grande de pessoas que falam exatamente o seguinte: eu sempre contribuí sobre 6 salários, hoje eu não recebo os 6 salários, recebo 2 salários, está errado, eu quero procurar o judiciário. Só que a pessoa tem que ter atenção. Por quê? O reajuste dos benefícios do INSS, quando são acima de salário mínimo, tá? Eles são regulados pelo índice de inflação. O índice de inflação é um índice mais baixo se você comparar a evolução do salário mínimo. Tá? O salário mínimo ele incorpora ganhos, produtividade, exatamente, etc. Exatamente.
Então, quem recebe salário mínimo, como a pessoa não pode receber menos que um salário mínimo, a evolução do salário, o benefício acompanha também. Então, a pessoa, é o valor mínimo. É o mínimo. Isso. Entendeu? Mas agora, a pessoa que recebe um valor superior ao mínimo, ela vai ter aquele reajuste de acordo com a inflação. E ao longo do tempo, se você começar a parear, né, um com o outro, realmente vai haver essa defasagem, mas de acordo com a inflação não estaria defasado. Por isso que esse tipo de ação, onde você se pleiteia essas diferenças, a pessoa não consegue ganhar por conta disso que eu acabei de falar, desses reajustes. Quer dizer, não há uma vinculação ao salário mínimo. Não há uma vinculação ao salário claro. mínimo. As pessoas fazem, é natural, porque realmente a gente se baseia muito pelo salário mínimo. Então a pessoa pega o benefício dela, vai dividir ele pelo número de salário e fala, pô, mas não está dando... É uma perda notória, não é? É muito grande, é uma perda mas notória. Infelizmente não há nada que possa ser feito nesse sentido. Não. Lamentável, né? O que acontece? A pessoa faz um pedido de aposentadoria de forma integral, ou seja, vai receber 100% daquele salário de contribuição. E é concedido, vamos dizer que cumpriu todas aquelas etapas e foi concedido. Na hora de calcular a renda mensal inicial, é feito o cálculo não com base no salário mínimo. Aquela pessoa que começou recebendo R$ 1.500, ela não está recebendo 2 salários e um pouco, ela está recebendo R$ 1.500. Não vai ser reajustado nos próximos anos com base no salário mínimo, e sim, conforme o doutor Daniel falou, segundo o índice da inflação. Então, o salário mínimo atualmente está aumentando mais do que o índice de inflação. Portanto, ao longo dos anos, a pessoa tem essa falsa impressão de que o salário dela o benefício dela está diminuindo. Não, ele está deixando de acompanhar o salário mínimo. Nesse caso, é bom lembrar, há uma política de valorização do salário mínimo pelo governo. Exatamente. Não é? Então, isso, obviamente, leva a incorporar maiores ganhos e, obviamente, como o senhor bem disse, a pessoa acha que está perdendo. Não está perdendo. O salário mínimo é que está ganhando por uma política de incremento desse índice que é bastante importante na nossa economia. Exatamente. Né? E quanto a isso, realmente muitos clientes vão nos procurar querendo esse reajuste, só que com relação a isso que a gente está abordando aqui, não tem como fazer um pedido de reajuste. Existem algumas possibilidades de reajuste? Existem. Quando a renda mensal inicial daquela pessoa foi calculada de forma errada. A lei determinava um cálculo, a aplicação de um certo índice e o INSS administrativamente aplicou um índice reduzido. Nesses casos, é possível fazer um pedido de reajuste. Só que nessa questão da defasagem, entre aspas, não é possível. O judiciário ele não vai proporcionar uma resposta satisfatória com àquela toda certeza. pessoa. E será uma frustração para você segurado e para o advogado, obviamente. Se o seu caso é aquele que o doutor Alexandre mencionou, de um equívoco administrativo no cálculo inicial, aí sim procure um advogado, exija seus direitos, com certeza você terá sucesso nessa empreitada. Fora isso, assim, falta o interesse de agir. Não adianta dar entrada na ação que a improcedência é certa. Entendeu? Com certeza. Bom, meus amigos, nós conversamos aqui com o doutor Alexandre Bittencourt a respeito do tema Previdência Social. Muito interessante esse papo. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade para convocá-los a voltar aqui numa próxima oportunidade que nós definiremos, porque ainda há muita coisa para se falar a respeito desse tema. E eu tenho certeza que nós vamos receber uma dezena ou mais de e-mails aí com dúvidas e consultas a respeito disso, que nós responderemos numa próxima oportunidade. Recebemos o doutor Daniel Coelho, especialista no assunto também Previdência Social. Doutor Daniel, sua despedida aos nossos telespectadores. Bem, eu queria agradecer a participação no programa. Espero que eu tenha ajudado, né, com toda certeza, em algum aspecto. Queria mandar um abraço também para o Dr. Carlos, que ele é nosso sócio. Infelizmente, ele não pôde comparecer aqui hoje. E agradecer novamente aí a oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença aqui em nosso programa. Meu muito obrigado em nome da OAB, 13ª Subseção. Doutor Alexandre. A princípio, agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição para voltar assim que for chamado. E espero ter esclarecido as dúvidas mais comuns acerca do tema de direito previdenciário. Mais uma vez, obrigado, Tony. Eu que agradeço, em nome da OAB, 13ª Sessão, muito obrigado aos dois pelos esclarecimentos prestados. Voltaremos numa próxima oportunidade para responder a esses e-mails, né, essas dúvidas.
Muito obrigado a todos vocês pela assistência. Voltaremos breve. Volto a insistir, você, advogado inscrito na ordem, há uma agenda 2012 à sua disposição. Se você ainda não a retirou, passe na OAB, procure a dona Henriette lá e receba a sua agenda. O meu grande abraço para o doutor Bruno, o meu grande abraço para a doutora Marisa Gaudio, apresentadora também desse programa, a doutora Mábia e doutor Marco Aurélio Benedito. A todos vocês, um fim de ano com saúde e paz até 2012. Até lá e muito obrigado a todos.